como diriam os romanos, né? O dinheiro, pecunia non olet, né? O dinheiro não tem cheiro. Então, você não sabe quando pega uma nota de R$ 2 se ela veio do bolso do Tacla Duran ou do bolso de um cliente limpo, digamos assim, né? Então, a Rosângela Moro, se esse dinheiro caiu no escritório e entrou no fluxo de caixa do escritório, ela foi, sim, diretamente beneficiada a isso. Não estou acusando ela disso. Eu estou dizendo o seguinte, essa denúncia é grave. Ela precisa ser investigada. Vivian, a Lava Jato, ela já é, em termos de tamanho do alcance que ela teve na vida pública brasileira, na política brasileira, o maior escândalo de corrupção do processo penal do Brasil. Isso é fora de cogitação qualquer pessoa que pensa alguma coisa diferente disso. Eu vou falar algumas coisas muito básicas aqui para as pessoas lembrarem. O juiz fez um conluio com a acusação para colocar pessoas na cadeia. Ponto número 1. Isso está mais do que comprovado. Diálogos jamais desmentidos. Moro e Deltan jamais desmentiram uma frase das mais de 100 reportagens publicadas pela Vaza Jato. Por quê? Magicamente, no dia em que as matérias foram publicadas, os 14 celulares funcionais da Procuradoria da República, do Ministério Público do Paraná, desapareceram. Seria muito fácil os procuradores entregarem os celulares para confrontar com as conversas. Eles não fizeram, eles sumiram com os celulares funcionais. Essas pessoas, aliás, uma coisa muito pouco falada, transacionaram informações sigilosas sobre a Petrobras, assunto que o Edu domina muito bem, um setor estratégico, globalmente estratégico, pelo Telegram, que é um sistema privado cujos servidores à época estavam em Dubai. Então, para além de tudo, eles enfiaram um monte de informação no setor estratégico para a nossa soberania nacional, num servidor lá em Dubai de uma empresa privada que nem a justiça brasileira tem acesso. Então, o que essa gente fez ao longo do processo da Lava Jato foi uma coisa completamente heterodoxa, para dizer o mínimo. O Moro sugeriu para o Deltan e para os procuradores vazarem informação para a oposição da Venezuela para derrubar o Maduro, ou seja, usando informação sigilosa da investigação para interferir na soberania de um outro país. Esquece que é a Venezuela. Eles estavam tentando derrubar um governo estrangeiro pelo Telegram. Vocês entendem a gravidade desse negócio? E aí agora a gente tem esse outro braço, que é aberto agora oficialmente pelo Tacla Duran sendo ouvido na justiça, que é, sim, e todo mundo que conhece o esquema de Curitiba sabe disso desde o começo, uma indústria de delações premiadas tocada por escritórios de advogados em Curitiba. Edu, eu estou falando com o meu advogado aqui, ele disse para eu não falar o nome, então eu vou deixar no ar isso aqui, tá? Só que eu vou usar uma frase e eu vou falar a frase e depois vocês vão me dizer se essa frase foi dita pelo Lula, pelo Zanin, pelo Che Guevara ou por um membro do Ministério Público da Lava Jato, tá? A frase é o seguinte: delação é lógica de mercado aplicada ao processo penal. Deste modo, normalmente é melhor a posição do delator. Ele faz o preço e eu acabo aceitando. Quem disse isso em 2017? Matéria para a revista Piauí, feita pelo Rafael Moro Martins, que depois seria um dos repórteres que fez a Vaza Jato. Carlos Fernando dos Santos Lima, um dos principais procuradores da Lava Jato. Então, eu vou repetir a frase dele. Delação é lógica de mercado aplicado ao processo penal. O que significa isso? Relatos de vários delatores. As delações eram, sim, maquinadas, ajustadas e combinadas. Vou pedir a licença para todos vocês, aproveitando a audiência, eu vou ler 2 parágrafos de uma matéria que foi publicada também durante a Vaza Jato, em 24 de fevereiro de 2021. O doleiro Dario Messer mudou sua versão sobre o alegado pagamento de uma propina ao procurador Januário Paludo, que era integrante da Força-Tarefa da Lava Jato no Paraná, após conseguir uma delação premiada que o livrou da cadeia e lhe garantiu ao menos 10 milhões de reais em bens. A suspeita de que Paludo recebeu propina para proteger Messer a partir de 2005, no caso Banestado, está na primeira proposta de delação do doleiro. A colaboração foi assinada pela Lava Jato e homologada pelo juiz Moro, mas sem o trecho que levanta suspeitas contra um dos principais integrantes da Lava Jato. Então, Edu, não é de hoje que e só lembrar, nesse exemplo que você deu, um que as pessoas se esquecem, e esse é o seguinte: assumido. Se você for pegar
o presidente Léo Correia, né, que era o presidente da OAS, era Léo Pinheiro. Léo Pinheiro. Se for pegar o depoimento do Léo Pinheiro, foi um depoimento que, depois de conversas com a força-tarefa, ele muda a delação dele, por causa da mudança da delação. Me acompanha. Por causa da mudança da delação do Léo Pinheiro, o Lula vai parar na cadeia e o Léo Pinheiro é solto. O Léo Pinheiro é solto, o Lula vai parar na cadeia. Acompanha. O Bolsonaro se elege e o Bolsonaro chama para ser presidente da Caixa o genro do Léo Pinheiro. Acompanha. Aí depois que passam 3 anos, o Léo Pinheiro chega, dá um Google e fala o seguinte: aquela delação era mentira. A delação que ele deu, que botou o Lula na cadeia, ele desmente. E por que ele desmente? Primeiro, porque era mentira, mas para poder pegar o dinheiro dele de volta, porque tinha um interesse econômico. Vocês já pararam para pensar nisso? Que a delação que colocou o Lula na prisão, ela foi desmentida? Onde é que vocês viram isso explodindo nas manchetes? Onde é que você viu o Jornal Nacional fazer um programa inteiro sobre isso? Gente, se a delação que põe o presidente que está na liderança das pesquisas na cadeia e muda o destino do país, se o cara que fez essa delação assume que foi uma delação mentirosa, se esse negócio não merecer toda a mídia brasileira, eu não sei o que merece. Mas não teve, ô Leandro. Não teve. Um outro trecho importante do filme Amigo Secreto, que está no YouTube, do Alexandrino, que era também um executivo do setor de petróleo, que também, para o filme Amigo Secreto, da Maria Augusta Ramos, em entrevista às colegas jornalistas do El País Brasil, fala exatamente isso. Eles queriam que eu colocasse o Lula na delação. Se não colocasse, não tinha fechamento de delação, e eu fiz isso sob pressão porque eu estava preso. Né? E depois ele muda essa versão e fala o filme. E aí um detalhe importante, para as pessoas saberem: o número de vezes que a palavra Lula, só Lula, não estou falando de Barba, de Nove Dedos, de Sapo Barbudo ou de todos os apelidos que a Lava Jato deu ao ex-presidente, não. O número de vezes que a palavra Lula aparece nos arquivos da Vaza Jato, 16 mil vezes.